O Politizando com Érica Barbosa vai falar sobre violência nos espaços escolares. Nós vamos tratar aqui sobre o massacre de Suzano. O massacre de Suzano vai retratar a realidade que o Brasil vem vivenciando nesses últimos tempos, né? Desde o primeiro massacre que teve uma grande repercussão, que é justamente a violência nos espaços escolares. Esse vídeo que eu vou realizar para vocês, eu vou tentar tratar de uma forma muito mais eficiente sobre alguns fatores que estão relacionados a essa questão da violência. O massacre de Suzano, ele aponta algumas características de vários outros massacres que ocorreu há tempos atrás no Brasil e fora do Brasil, que é a questão do bullying. Ele traz como ainda, né, essa questão do bullying como um tema de elemento central. E o que é o bullying? O bullying é uma prática repetitiva que vai denegrir, né? Que vai perseguir aonde o adolescente no espaço escolar se sente perseguido, se sente ofendido, se sente em situações, né? Que o levam aí a sentir medo, que o levam a se sentir ridicularizados no âmbito escolar. Um dos fatores importantes, através dos estudos que eu realizei, é que essas implicações da violência no espaço escolar, elas se iniciam em decorrência da família. Vários estudos apontam que inicia na família esse comportamento que vai desaguar na escola, que é a característica, né, da violência e os tipos de violências. Os tipos de violência que nós verificamos no âmbito escolar não é apenas uma violência física, mas aí nós temos uma violência emocional, uma violência simbólica, né? E essas violências, elas vão retratar aí um perfil, um cenário da realidade brasileira. Algo que me chama a atenção de um desses jovens que participaram desse atentado terrorista, que é o Guilherme. A mãe dele, né, não cuidava mais dele. Inclusive, de acordo com algumas notícias que saíram nos veículos de comunicação, nas redes sociais, ela é moradora de rua, né, uma pessoa que vive na rua. Então, isso aí demonstra, aponta como um dos fatores a questão da desigualdade, da desestrutura econômica, política e social que o nosso país vem perpassando aí durante esse tempo, né? Que não é de agora, tem um contexto aí histórico, né? Mas o que leva a gente a pensar sobre o momento atual e sobre o que vai ser desses espaços escolares futuramente. Vários estudos, eles apontam algum tipo de características desses jovens, desses adolescentes, né, que cometem esses atos de violência. Algumas dessas características é a falta de sociabilidade, né, é a falta de interação, a ociosidade, a falta de perspectiva, a dificuldade e a perda da capacidade de sonhar, de se reconhecer como um sujeito participativo na sociedade. Característica desses jovens que cometem esse tipo de atos, essas práticas, né, terroristas, são jovens que muitas vezes você pode nem imaginar que isso está no campo das ideias dele. Pelo contrário, né? Mas esses fatores que eu apontei, como a ociosidade, a falta de perspectiva, né? Eles são fatores importantes, porque a família, ela vem perdendo a capacidade de educar os seus filhos, de educar os seus jovens. E com isso, né, essa evolução da tecnologia, essas mudanças, né, que a sociedade ela é dinâmica, ela vem mudando e ela ainda vai mudar muito mais. Ainda vai vir vários fatores externos que vão bombardear aí, né, a convivência familiar, as relações nos espaços sociais. E nós temos que pensar sobre o que nós iremos fazer, nós iremos
como nós iremos tratar e quais são as políticas públicas que devem ser pensadas e executadas diante de questões como essa. Fazendo uma análise, né, de alguns indicadores, de alguns estudos realizados, a questão do bullying, ela é uma questão que não diminuiu nos espaços escolares. Ela não foi erradicada, pelo contrário. Só que depois do massacre de Realengo, que após o massacre de Realengo, o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, né, fizeram cartilhas, houve vários projetos e programas voltados para essa temática. Após 2011, quando nós vamos aí passar alguns anos, eu vejo que em 2016 houve uma diminuição dessa temática, da discussão desse tema na escola. A questão é hoje, né? Quais são as políticas, né, de prevenção que nós estamos desenvolvendo para não passar por situações como essa? A Sabrina Nascimento, ela diz assim pra mim: a senhora acredita que esses jogos online de desafios aí influenciam os amigos, né, para ter casos como esse? Sabrina, eu acredito que não seja apenas os jogos online. Eu acredito que seja um conjunto de fatores que estejam relacionados, né, para chegar a situações como essa. E eu acredito que situações como essa não são fatos isolados. Porque nós tivemos aí um massacre de Realengo em 2011, nós tivemos um outro massacre numa creche em 2017. No mesmo ano de 2017, após 3 meses, né, nós tivemos um outro atentado numa escola, né, que morreu aí 2 crianças e ficou 2 feridos. E agora, em 2019, nós temos um massacre, né, de Suzano. Então, esses jogos online, eles vêm influenciando? Eles têm influência sim, mas não são as influências determinantes para casos como esse. Lembra que os estudos no qual eu citei apontam que o quê? Que essas influências, né, são desencadeadas a partir da família. Ou seja, a desestrutura, né? Porque quando eu falo em desestrutura familiar, não é apenas a questão econômica, gente. Porque em algumas entrevistas e em alguns posicionamentos nas redes sociais, eu verifiquei que algumas pessoas falaram assim: no caso do Guilherme, né, eu até compreendo porque ele era negligenciado, morava com os avós. E no caso do outro, né, que participou desse atentado terrorista, que já tinha 25 anos, que tinha o pai e a mãe, que tinha uma estrutura diferenciada, que era um filho mais novo, pelo que eu não me engano, que estava colocado no relato. Então, o que a gente pode pensar nisso? Então, quando eu falo em estrutura familiar, eu não estou dizendo que eu vou me basear por uma família composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos, não. As famílias, elas mudaram, hoje a gente tem várias configurações. Eu estou falando de estrutura em um ambiente familiar que consiga desenvolver nos seus integrantes o pleno desenvolvimento econômico, social, psicológico, biológico, tá? Espiritual, cultural, ou seja, um ambiente que proporcione bem-estar e pleno desenvolvimento, que a pessoa se reconheça como cidadã, que a pessoa ela tenha uma relação de afeto, que a pessoa ela passe a se desenvolver e a descobrir o seu potencial, as suas habilidades e as suas competências. Então, diante disso, eu concordo que esses jogos, principalmente os jogos online, que estão aproximando, né, seja de várias partes do mundo, do país, da cidade, esses jovens, né, e eles estão se interrelacionando de uma relação que é online, mas que para eles constrói no imaginário um campo presente. E que estão discutindo, que estão criando, que estão pensando e que estão também executando o que está nesses jogos. Então, isso é uma chamada para você, né, que está na sua família, que tem filhos, que tem jovens. O que essas crianças, esses jovens estão fazendo em casa?
Lembra que grande parte dos estudos que eu realizei, eles apontam inclusive que é a ociosidade um dos fatores para casos de ocorrência como essa de violência no âmbito escolar. Tem um estudo aqui, Violência e Espaço Escolar, um estudo acerca das manifestações do bullying na cidade de Manaus. Esse estudo foi realizado em 2016. Ele é legal porque ele traz alguns indicadores aqui de Manaus e algumas questões que a gente pode discutir. E esse estudo é do Adelson Fernandes. Ele publicou esse estudo na revista Fragmento da Cultura. Nesse estudo do Adelson Fernandes, que foi realizado em Manaus, eu vou dizer para vocês que os estudantes que participaram desse estudo apontaram e identificaram que a violência ela é presente no âmbito escolar, que é uma causa normal, é uma naturalidade. Ou seja, a maioria desses adolescentes que foram entrevistados nessa pesquisa apontam que reconhece a violência e que essa violência ela é cotidiana. Então, esse estudo também, ele fala sobre uma das características que os alunos, que os jovens que participaram desse estudo apontam, que é a questão do medo. A palavra medo, ela se manifestou no discurso de uma forma muito pontual, mas ao mesmo tempo de uma forma muito relevante. E uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo é que o medo, ele é o quê? Ele é um sentimento, né? E sendo sentimento, ele parte aí do quê? Do que eu percebo, né? E ele parte de um contexto psicológico também e ambiental. Então, o Brasil, ele não investe em políticas de saúde mental. Ao longo das grandes transformações que a gente vai passando, não só no Brasil, mas como no mundo, o processo de globalização, de mundialização, o desenvolvimento das tecnologias, né? Ele vai influenciar diretamente na forma como eu me relaciono, como você se relaciona. Imagina na forma como as crianças e os jovens se relacionam. Sujeito esses que estão se desenvolvendo, que têm direitos, mas que também têm deveres. Então, um ponto importante para destacar para vocês é que deve haver políticas de saúde mental que sejam implementadas de forma eficiente e comprometida com a população brasileira. O outro ponto é a necessidade de mais profissionais na área da educação. Quais seriam esses profissionais, Érica? Assistentes sociais e psicólogos. Inclusive, um dos autores do massacre, ele abandonou a escola. Ele não estava mais indo para a escola. E quando ele retornou à escola, um dos motivos para ele entrar na escola era o quê? Que ele ia ver como ele ia retornar aí aos estudos. E não foi essa a realidade que aconteceu às 9h poucos da manhã, né? Numa escola aqui no Brasil. Então, gente, o que eu posso compartilhar com vocês, discutir com vocês sobre esses fatores que foi apontado no Politizando, sobre essas políticas que têm que ser implementadas no âmbito educacional, sobre a necessidade de se contratar, né, mais educadores, de se contratar aí, né, assistentes sociais e psicólogos. Por quê? Porque eu apontei que esses fatores não são apenas, né, não são apenas ambientais, eles também são psicológicos. E requer aí um profissional que tenha capacidade técnica para atuar nessa realidade. Então, não é um fator isolado, é um conjunto de fatores. E algo que me chama muito a atenção é a influência da mídia, a influência das redes sociais, né? O que essa mídia, as redes sociais, esse conjunto de informações está desencadeando no processo de formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Muitas pessoas
quando eu venho a conversar, relatam que, hoje os jovens, eles têm muitas informações, coisas que eu não tinha há 10, há 15, há 20 anos atrás. Então, para que falar de sexo, de sexualidade com uma criança, com um adolescente, se nós temos muito, mas muita informação disponível? A questão não é apenas ter a informação, é como ela está sendo disseminada. E uma informação voltada para a questão de sexualidade, né, de drogas, de violência, ela tem que ser, né, realizada de uma forma pedagógica, com um objetivo, um intuito comum e comprometido com o desenvolvimento educacional daquele que está recebendo. Porque não adianta tanta informação. Se você acha que esse conjunto de informações nas redes sociais, né, nos livros, na internet, no YouTube, ele é suficiente, pelo contrário. Ele está ali disponível, é importante. Mas só que quem está recebendo não está interpretando, não está analisando e não está compreendendo o que está absorvendo, o que está recebendo. Então essa é uma chamada para a família, para o Estado também. Porque os estudos apontam ineficiência nas políticas públicas do Estado na questão da educação, em termos de infraestrutura. O último censo de 2017, que está disponível no site do INEP, ele aponta que houve uma diminuição nas matrículas do ensino básico e fundamental. E ele aponta que a região norte e nordeste, ela tem o quê? Ela tem pouca estrutura em termos de quê? De bibliotecas, né? De laboratórios. Porque uma escola, ela tem que ter as disciplinas de conteúdo da matriz curricular para ser executada. Mas existe a necessidade da implementação de vários temas, que esses temas estão sendo relacionados ao desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem. Temas esses como ética, cidadania, direitos, deveres, política, governança. Outros temas como que os que devem ser apontados pelos próprios estudantes. Porque deve haver uma abertura de uma roda de conversa para falar sobre o que esse estudante está passando, sobre qual é a necessidade dele, quais são os sonhos dele, como ele se percebe na sociedade enquanto um sujeito de direito, de dever, se ele é um sujeito ativo ou se ele está adormecido a todos esses processos, né, que ocorre na sociedade, ocorre na comunidade, ocorre aonde ele vive. Então, o Politizando deixa aqui para vocês essas reflexões. Eu espero que venha contribuir. Esse é um espaço para nós falarmos sobre política e todos os temas que estão relacionados nessa relação de saúde, educação, lazer, moradia, né? Todas as bases, pilares e fundamentais para o bem-estar e desenvolvimento da pessoa humana. Então, um massacre como esse que o Brasil passou, ele não pode ocorrer novamente. E para que ele não ocorra, para que eu e você tenha uma confiança, um sentimento de que os nossos filhos, ao irem para a escola, eles vão retornar com vida e com o objetivo que era para ter sido realizado, que é o processo de aprendizagem e o bem-estar dele no ambiente educacional, ele seja desenvolvido e implementado com eficiência e comprometimento no nosso país. Para isso, eu e você temos que fiscalizar, nós temos que acompanhar e nós temos que conversar sobre política. Por isso, vem pro Politizando.
compartilha, comenta, né? Deixe sua opinião sobre todos os temas que são disponíveis aqui na página. Então, eu sou Erika Barbosa e deixo um forte abraço para vocês.